Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 4 de outubro, toda a igreja celebra São Francisco de Assis, um santo católico, mas que é respeitado por todas as religiões por causa daquilo que ele significou tanto para a igreja como para o mundo. Francisco nasceu em Assis, nasceu entre 1181 e 1182. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Ele foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João Giovanni, mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram de sua mãe, Pica Bernardone. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. E para isso fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas daquele tempo. No ano de 1201, portanto com 20 anos, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a comuna de Assis. Entre os anos 1202 e 1205, Francisco ficou muito inquieto. Ele procurava isso que falávamos há pouco, fama, fortuna, um título de nobreza, mas ele não estava contente porque não estava vindo aquilo que ele realmente queria. E uma vez, na cidade de Spoleto, ele teve sintomas de febre que fizeram com que Francisco não pudesse partir para onde ele se preparava. Ali ele pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco, diz a voz, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Francisco responde, servir ao Senhor, é claro. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Perguntou o Senhor. E aí Francisco diz, Senhor, o que quereis que eu faça? E essa voz lhe respondeu, volta a Assis e ali te será dito. Então veja, Francisco estava numa busca incessante. Ele procurou de todas as maneiras uma resposta para suas inquietações. Seu pai se indignava cada vez mais porque Francisco andava agora a cuidar de uns pobres, a tirar as suas coisas e a dar para os mendigos, para os leprosos que ele encontrava no caminho. E seu pai ficou muito bravo com isso e pediu então que ele devolvesse tudo quanto ele recebera do pai e o levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco então não teve dúvida, entregou tudo o que o pai lhe havia dado, até suas roupas, e decidiu que daquele dia em diante ele viveria como pobre, trabalhando em favor dos pobres. Então ele saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o evangelho. Ele não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo alguns se juntaram a ele pelo caminho, e por 3 vezes eles abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres. Depois vem e segue-me. Mateus 19, 21. Também encontraram no Evangelho de Lucas 9:3: não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforge, nem uma segunda túnica. E também em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então veja, as respostas que eles queriam estavam vindo com muita frequência. Finalmente, ele encontrou que por tanto tempo havia procurado.
Isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. O Papa ficou maravilhado com aquilo que escutava de Francisco, com as suas intenções. Então o Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso deu a seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Depois Francisco também inspirou Clara para a santidade. E a partir de Clara surgiram então as Clarissas. Então veja, celebrar São Francisco é celebrar esse santo que ajudou a reformar a Igreja. O Papa Francisco escolheu o seu nome pensando em Francisco de Assis, neste Francisco que hoje nós celebramos. O Papa tem dito que quer uma igreja pobre para os pobres, a exemplo daquilo que fez São Francisco. Eu gostaria de pedir a intercessão de São Francisco rezando uma oração que é tão conhecida nossa, que surgiu a partir da caminhada, dos exemplos de São Francisco. Ele compunha, ele falava da natureza, ele falava do amor às criaturas. E esta oração é assim, rezem comigo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.